Eu convido você a abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Eu juro ter ouvido a voz da missionária Fabiana. Meu Deus. Eu ouvi um amém. Forte Jesus. O que é, Senhor? Romanos capítulo 5, versículo 20 e 21. É um texto bastante conhecido da igreja. E o Senhor, Ele quer palestrar os nossos corações. Não é um estudo, tá, igreja? É apenas uma palavra que, pela misericórdia, nós queremos compartilhar com a igreja. E diz assim, eu vou ler na versão atualizada. Mas onde o pecado abundou, eu vou começar da parte B, tá? Mas onde o pecado abundou, superabundou o que, igreja? Eu vou repetir para você falar com mais vida, para você entender o que a gente vai ministrar essa noite. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para a vida eterna, porque por Jesus Cristo, nosso Senhor. Você senta glorificando. Quando você vai iniciar esse texto, ele vai relatar o apóstolo Paulo sobre a justificação pela fé e a paz com Deus. O que quer dizer? Esse texto ele vai mencionar a reconciliação do homem com Cristo. A reconciliação do homem com Cristo. Mas por que a senhora vai ministrar sobre a reconciliação do homem com Cristo? Porque o Espírito Santo de Deus essa noite quer nos reconciliar com Ele. Amém, glória a Deus. O Senhor quer nos reconciliar com Ele. Ah, mas é só hoje o dia de reconciliação? Não, é todos os dias. E sabe uma coisa interessante? Eu quero iniciar falando isso para a igreja. E pode ter certeza que não é mais eu ministrando, não. Deus sabe por quê. Porque nós nos acostumamos muito com a rotina ministerial. Todo servo de Deus que ministra a palavra, que ministra louvor, aqueles até mesmo as crianças que ministram danças, os louvores em dança, quem está na porta, quem faz algum tipo de serviço na casa do Senhor, acaba entrando em uma rotina ministerial. O que é a rotina ministerial? Vamos lembrar um pouco do que é em casa. Já é mecânico, você acorda, aí levanta a galera, né? Quem vai para a escola, quem não vai, bora fulano para a escola, acorda, vai comprar um pão, e todos os dias já é aquela rotina. É acordar, comprar um pão, tomar café, lavar a louça se tiver, fazer a comida, né? Aí chega o fim da noite, acaba ali, você deita, e no outro dia é a mesma coisa. Isso se chama rotina. E no reino de Deus isso acontece, mas Deus ele quer ver o crente numa rotina? Não. O Senhor diz que Ele quer que nós vivamos em novidade de vida, principalmente quando se trata de vida ministerial. O Senhor a cada dia que passa, Ele nos surpreende de maneira diferente. Eu não queria estar ministrando essa noite, mas o Senhor Ele faz umas coisas assim, que Ele nos coloca em umas situações que Ele diz, olha, é aqui o teu lugar e é isso que eu quero que tu faça, e tu não pode fugir. Por quê? Ele não quer que a gente nos adapte à rotina ministerial. Ele não quer que nós vivamos da mesma forma. Não, eu vou para a igreja porque eu preciso ir para a igreja. Eu sou missionária, eu sou pastora. Pastora tem que me ver lá. Se ela não me ver, ela vai brigar. Isso se chama rotina ministerial. Não, mas a fulana não vai louvar, o fulano não vai pregar, eu tenho que ir. Rotina ministerial, você já não vem mais porque você ama a presença de Deus. Você já se acostumou a vir por uma obrigação e uma rotina. E o Senhor não nos quer mais na rotina ministerial. Sabe por quê? A rotina ministerial, ela cansa, ela fadiga a nossa vida, também fisicamente, espiritualmente, mentalmente. O crente fadigado
enxergado espiritualmente, ele é um crente que ele não produz. Ele começa a ver defeitos em muitas coisas. Ele para de se analisar. Porque a palavra de Deus vai dizer lá em Romanos, e eu vou falar isso aqui porque o Senhor Deus está falando no meu coração essa noite pela misericórdia. Lá em Romanos o Senhor usou apóstolo Paulo para dizer o que? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Vamos repetir? Examine-se, pois, o homem A si mesmo. e assim coma desse pão e beba desse cálice. O que é o pão, o que é o cálice? É a palavra, é o sacrifício de Cristo na cruz. Aleluia, glória a Deus. Então o crente acostumado na rotina ministerial, ele para de enxergar os seus próprios defeitos. O dedinho dele já não está mais assim, já fechou assim. E aí tá tudo bem, eu estou indo todos os dias para o culto, mas não está tudo bem, porque o Senhor está dizendo que nós estamos numa rotina. E Ele quer nos arrancar da rotina e quer nos levar para viver novidade de vida. Mas vamos entrar aqui na palavra. Então o apóstolo Paulo ele vai declarar o quê? Que aonde no texto, no versículo, na parte P do versículo 20 diz o quê? Aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Quando alguém comete um crime, o que é de costume fazer? Se entrega às autoridades. Você entrega às autoridades e ali vai se dar por escrito no sistema que aquela pessoa cometeu crime. Roubou ou matou alguém, essa pessoa precisa se esclarecer com a justiça. E vai se tornar notório para todo mundo que um dia investigar a vida daquela pessoa, que aquela pessoa cometeu aquele crime. Eu quero que você entenda a introdução do versículo. Porque a introdução do versículo ela diz assim: sobreveio a lei para que avultasse, para que crescesse, para que se tornasse notável o pecado da humanidade. Então eu vou explicar dessa maneira para que você entenda o que foi o sacrifício de Cristo na cruz para nós hoje. Então essa pessoa se torna ali notável para a sociedade que ela cometeu um crime. Quando entrar no sistema lá, vai fazer ali vai para uma entrevista de trabalho. O nome dessa pessoa sempre vai constar lá no sistema como uma pessoa fichada pela justiça. Ela cometeu um crime, ele cometeu um crime. Então a justiça ela veio para se notar o crime que as pessoas possivelmente cometeram ou podem vir a cometer. Não tem como a lei, uma vez você entrar no sistema da lei judiciária, sair mais. O teu nome fica para sempre lá. Só Deus pode tirar. E o Senhor ele tem esse poder porque nós cremos nele. Glória a Deus. O que eu quero que você entenda? É que quando nós trazemos isso para a vida espiritual, quando Jesus, o Senhor Deus enviou Jesus à humanidade para nos libertar do pecado, ele estava dizendo assim: esse sacrifício do meu filho tem o poder de apagar aquilo que tu fez. Aqueles crimes que você cometeu no mundo espiritual, o sangue de Jesus, o sacrifício dele na cruz, apaga, sai do registro. Você está entendendo o que eu estou falando? Não está, porque você não está glorificando. Glória a Deus. Você peca diante da lei, teu nome sai de lá do sistema? Não, mas quando você peca, espiritualmente falando, no mundo espiritual, o sacrifício de Cristo apaga o teu nome do sistema. Glória a Deus. Mas isso é mediante a um processo. Nós precisamos querer. Verdade. Não é pecar todo dia, como o pastor ministra aqui, eu peco hoje, eu peco amanhã, e isso e aquilo, eu vou me prostituir, fazer isso e aquilo. Não, Senhor, me perdoa e tarará. Você já caiu no costume de estar pecando. Isso não são fichinhas de baralho, não, que você tira todo dia, não. O Senhor está dizendo, você quer uma vida, né, comigo? Então comece a fazer o que é o certo. É isso que você quer? É só isso que você quer? Então fique aqui onde você quer. É para cá que você vai? Então vai para cá. Isso fala-se de quê? De escolhas. E Deus tem falado muito comigo durante essa semana a respeito disso. Porque quando o Senhor fala aos nossos corações uma palavra, começa primeiro aqui, ó.
Ele está moendo o pregador primeiro. Ele está tratando o pregador primeiro e está dizendo: olha, eu estou te desnudando através da minha palavra. Então, até chegar a você, o Senhor já começou o processo aqui. Porque todos, a palavra de Deus vai dizer, o apóstolo Paulo vai relatar o quê? Todos pecaram e destituídos estão. Diga, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Está dizendo que todo mundo é pecador. Aquele que diz que não comete pecado, esse já pecou. Por quê? Todos somos pecadores. E necessitamos da graça para nos redimir diante de Cristo. Então, a graça de Cristo, o sacrifício dele na cruz, ele veio para quê? Para mostrar para o homem que a lei de Cristo, ela é totalmente diferente da lei dos homens. O Senhor não veio para anular, nem dizer, né, não pode estar pecando à vontade, porque é inesgotável, não é inesgotável o amor de Cristo por nós, mas existem limites. Isso todos nós somos conscientes de que existem limites. Então ele veio com um bom propósito, não somente de revelar o pecado do homem, porque aquele que busca a remissão já sabe que ele é um pecador. Mas o propósito de Cristo não veio só para isso. Ele veio também para deixar o homem, para mostrar para o homem que ele é um Deus de oportunidade. Porque cada um que se achega à presença de Deus, ele tem um propósito na vida dessa pessoa. Então, o que o Senhor, eu entendo dessa forma, ele estava vendo? Houve ali o pecado, a quebra de aliança no jardim do Éden. O homem fez aquilo que não era para fazer. E houve separação do homem com Cristo. E o Senhor disse: não, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu preciso que o meu povo esteja reconciliado comigo. Porque o pecado só estava aumentando e as pessoas padecendo espiritualmente. Aí o que ele fez? Montou esse plano aqui, montou não, porque para mim o plano já estava montado. O Senhor já sabia que eu ia pecar. Ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele sabe de todas as coisas. Sempre que você achar que o plano acabou, o Senhor, ele sempre tem um novo plano para a tua vida. É por isso que quando o Senhor, ele chama as pessoas e diz assim: olha, tem profecias que a gente ouve falando para pessoas, não acabou nada. Eu tenho uma nova história para a tua vida. A glória da segunda casa será melhor do que a da primeira. Sabe o que ele está dizendo? Olha, aonde mudou o pecado, superabundou a graça. Eu ainda tenho oportunidade para te dar. Mas você quer? Porque o nosso Deus, ele não é um Deus invasivo. Ele vai deixar você à vontade. Ele vai dizer: escolhe aquilo que você quer. Então, a remissão de Jesus na cruz, o sangue dele veio para provar que Deus é um Deus de oportunidade. O Senhor não vai te permanecer para sempre culpado. E por isso que existe essa questão de que as ofensas, ainda que elas estejam abundantes, existem pessoas que não voltaram ainda para a presença de Cristo, porque começam a olhar o quê? Não, eu já pequei tanto, já envergonhei tanto o nome do Senhor, não quero mais voltar. Não tenho nem cara mais para voltar. Aí o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus, aonde abundou, quem está dizendo? Aonde tinha muito pecado, superabundou, sobreveio a graça de Deus. Então é o que o Senhor está falando aos nossos corações essa noite. O poder da lei para a revelação do pecado também revela a grandeza da graça de Deus, sendo que a lei mostra que o homem é inimigo de Deus. É isso que a lei mostra. Abundantemente culpado perante ele e em todos os aspectos. Então o remédio a esse problema deve ser grande. A lei está dizendo o quê? Que não tem mais jeito, uma vez fichado na justiça, para sempre fichado. E quem é que faz isso no mundo espiritual? Nós mesmos. Nós mesmos acusamos as pessoas, os nossos irmãos. Fulano não muda, é todo tempo a mesma coisa. Quantas vezes eu já não fiz isso? Fulano é assim, é assado, é cozido. E a gente acaba não crendo no poder de Deus que a gente serve, né? Não vai mudar, vai ser desse jeito. É que a pastora Kézia é grossa, e todo tempo vai ser grossa, ela não muda. Você está descrendo do poder de Deus, dele me tornar uma pessoa mansa, tranquila.
Calma. Estou profetizando. Vai profetizando daí. Então, quando nós passamos a olhar dessa forma, o que nós estamos fazendo? Anulando o poder de Deus na vida daquela pessoa. E a palavra de Deus diz o quê? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não tenho fé e se eu não agrado a Deus, nada acontece. Aleluia. Eu continuo da mesma forma. Sabe o que acontece? A gente ouve Deus falar hoje aqui e a gente acha que já tem que acontecer na nossa hora. Amanhã eu já tenho que ver a vida transformada desse irmão. Que Deus falou ontem. Mas vem cá, é um processo que a gente passa. Tu vai para a escola, para te poder fazer uma prova, tu faz o quê? Tu vai precisar, todos os dias estudar. E se tu não estudar e fizer a prova, tu vai passar, tu não vai passar. Tu vai repetir tudo de novo. É assim mesmo a nossa vida com Cristo. Não passou na prova, o Senhor vai fazer tu repetir tudo de novo. E eu te digo que é horrível a gente voltar para o fim da fila, olha. É horrível. É horrível. Porque tu fica um peixinho fora da água. Tu se sente diferente. Tu diz alguma coisa está diferente. Não é legal voltar para o final da fila. É por isso que a vida no processo com Cristo, ela precisa ser levada, de maneira bem minuciosa. Porque a vida aí fora, ela não é fácil. E voltar é mais difícil ainda. Porque a guerra, ela não é aqui. A guerra, ela é espiritual e ela é aqui dentro da gente. Como é difícil a guerra dentro de um ser humano. Como é difícil. Você que nunca passou, amém. Mas não julgue quem está aí no banco e quem está passando por essa guerra espiritual. Porque é uma guerra travada. Aleluia. Não é uma guerra com homens. É uma guerra consigo próprio. É uma guerra de querer, de vontade, de desejos, de oportunidades. Porque viver com Cristo não é fácil. Porque quando você vive uma vida com Cristo, você começa a dizer assim: olha, Senhor, faz o que tu queres. E nesse faz o que tu queres, nunca é fácil para o crente. Há momentos em que ele se vê sozinho. Há momentos em que ele vê a vida financeira dele lá embaixo. Há momentos em que ele vê a vida espiritual dele por um fio. Viver na dependência de Cristo não é fácil. É por isso que eu te digo que o Senhor, Ele quer nos arrancar do natural e nos levar para o sobrenatural. Porque uma vida de comodidade, uma vida ali estável na presença de Deus, ela nos leva ao quê? À frieza espiritual. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Abre a tua Bíblia em Romanos capítulo 3. Romanos 3, 24 ao 26. Ainda falando do mesmo texto. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiação mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriores cometidos, tendo em vista a manifestação da sua graça no tempo presente, para que Ele mesmo ser justo, o justificador daquele que tem fé em Jesus. Aquele que permitiu você estar no pecado, porque tudo é com permissão dele. Aleluia. Mas você só fica se você quiser. O mesmo Deus que permitiu, que ficou observando o povo ali no pecado, sem impunidade, é o mesmo Deus que disse: agora é hora de ativar o plano B e fazer o meu povo se reconciliar de novo comigo. Você está entendendo que Deus é esse que a gente serve? Você dorme de uma forma e Ele diz: olha, hoje eu vou te ressuscitar dessa forma, da maneira que eu quero.
Porque talvez você chegou aqui e fez um plano para o dia de hoje, ou para a tua semana, ou para o resto do mês, e disse, não, eu vou ficar dessa forma, eu quero desse jeito, eu quero dessa maneira. Senhor, eu disse, não, porque não é do teu jeito, é do meu jeito. Os nossos planos nem se comparam com os planos de Deus. Por isso existe a graça. E eu repito esse versículo para você a noite toda. Aonde superabundou o pecado, superabundou a graça. Você está fraco, mas a graça para você se levantar e você ser fortalecido. A frustração, mas a graça de Deus para te mostrar que em Cristo você pode ver o melhor daquilo que Ele espera. E aí o apóstolo Paulo continua declarando, né, no capítulo 21 e no versículo 21 ele vai dizendo o seguinte: assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Há uma vida eterna que nos espera. Mas eu já sei disso, eu era criança quando eu ouvia isso. A gente sabe, mas a gente acaba esquecendo. A gente trava isso da nossa memória, que Jesus ele vai voltar e que ele quer encontrar, né, a noiva dele preparada. Há uma graça pela justiça para a vida eterna. Ele não está aqui através desse sacrifício só tirando e limpando o nosso nome, né? Ali, não, ele está fazendo o que? Ele está dizendo, eu estou te limpando para te viver uma vida e se preparar para uma vida eterna. Aleluia. É uma preparação. Nós estamos aqui porque estamos nos preparando para um propósito maior, que é chegar no céu. Então que o Senhor essa noite Ele possa trabalhar nos nossos corações e nos convencer daquilo que ainda estamos em teimosia dentro de nós. E durante a semana era isso que o Senhor bradava no meu coração. Algumas pessoas conversando, falando algumas coisas, né, em alguns determinados lugares que eu ia, até mesmo no meu trabalho. Sem querer, as pessoas são usadas para nós, né? E aquele que sabe onde é o seu lugar, ele vai colhendo e vai entendendo o recado de Deus. E você que está sentado aí, você está entendendo aquilo que Deus está falando com você. Deixa o Senhor nos arrancar essa noite da mesmice, do comodismo espiritual. Amém? Não faça nada para glorificar homens, mas faça para glorificar o nome do Senhor. Porque aquele que pode fazer infinitamente muito mais por ti e por mim, é só Ele. Pastores não podem fazer nada, nós não podemos fazer nada por vocês. Nada. Nós somos instrumentos para que você chegue até a Cristo, mas nós mesmos não operamos milagres. Nós somos instrumentos. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ele pode te recompensar e fazer infinitamente por você. Então faça para Ele, cante para Ele, pregue para Ele, louve para Ele. Eu estou cansado. Deus, Senhor, Ele renova as nossas forças. Aleluia. Ele renova as nossas forças. Assim como a águia, né? Que ao tempo a qual precisa, né, ficar ali desnuda, arrancar aquela pele toda. Mas quando sai toda aquela pele, né? A pastora já ministrou essa palavra, é uma palavra muito linda. Quando sai tudo aquilo, é um momento de dor. É um momento de dor. Porque quando a águia precisa arrancar toda aquela pele, ela fica exposta a tudo. Quando você se encontra em uma posição vulnerável, espiritualmente falando, você está exposto. Mas é um momento lindo, porque o Senhor está dizendo, eu vou arrancar o velho, mas eu tenho um novo para a tua vida, a qual eu vou te colocar, aleluia. Então esse processo da águia é muito lindo. Talvez seja vergonhoso. Ah, mas ficou no banco e foi maravilhoso. E o Senhor já está levantando, já está restaurando. E é isso que Ele quer fazer na minha e na tua vida. Não tenha vergonha. Quantas vezes for necessário você vir à frente desse altar, você dizer, olha, Senhor, me reconcilio hoje, porque é lindo o momento, porque o Senhor, Ele arranca aquilo que é de ruim e de podre que há dentro de nós. Ele começa a dizer, olha, é isso aqui de novo que eu tenho para a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Te coloca de pé comigo, vamos orar.